Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, aonde quer que esse vídeo esteja chegando, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de trazer à tona hoje um tema da maior importância, da maior relevância, tanto para os católicos quanto para aqueles que não conhecem o que aconteceu dentro de uma super religião que deveria ser estabelecida na Terra. Estou falando do surgimento, das origens do catolicismo romano. Para fomentar essa super-religião, houve um concílio secreto, oculto, onde a elite política da época, encabeçada pelo imperador Constantino, que supostamente teria tido uma visão espiritual, mas que na realidade foi um grande engodo, um grande engano, um holograma provocado pelas trevas, para que o engano viesse se perpetuar cada vez mais. Quando ele supostamente teria se convertido ao cristianismo e depois teria visto um sinal no céu, uma cruz, com os dizeres: com este sinal tu vencerás. E do outro lado nós temos um poder religioso, o resquício do que havia da pregação original de Jesus. E depois dos ensinamentos que foram repassados pelos apóstolos, chamado querigma, que depois foi substituído por muitas mudanças teológicas, dogmáticas, dentro desta grande religião que estava sendo formatada para trazer uma grande transformação na mente das pessoas que deveriam seguir essa nova forma de religiosidade. Essa união entre a elite política e religiosa trouxe graves consequências para o cristianismo primitivo, que foi substituído na sua essência dos ensinamentos do Cristo, o Cristo cósmico, e depois do querigma pregado e ensinado pelos apóstolos, aquele círculo mais restrito, onde o Cristo cósmico repassou grandes ensinamentos ocultos, misteriosos e secretos para os seus 12 apóstolos. Qual foi o grande estratagema que as trevas colocou em evidência? Foi trabalhar o surgimento de uma grande religião, uma super-religião, capaz de trazer em si uma mistura de paganismo com cristianismo e filosofia grega. Estou falando do surgimento da Igreja Católica, que também é conhecido como Igreja Universal. Quando nós começamos a estudar o material que foi encontrado em Nag Hammadi,
textos gnósticos extraordinários, de um conhecimento fantástico, que nos ensinavam que o Cristo cósmico, aquele que viera neste planeta para nos dar vida e vida com abundância, havia ensinado 13 códigos secretos para os seus seguidores mais próximos. E muitos desses ensinamentos foram depois proibidos e rejeitados pela nova religião que estava sendo formatada. Tanto a elite política quanto a elite religiosa, em uma união íntima com os poderes das trevas, resolveram criar um concílio no ano 325 depois de Cristo, chamado de Concílio de Niceia, cujo objetivo era estabelecer as bases teológicas e dogmáticas para o surgimento da nova religião que estava sendo articulada para trazer o engano e, acima de tudo, poluir a mente das pessoas por meio do medo e da culpa. Essa igreja que estava sendo gerada começou a tirar de circulação todo esse material extremamente espiritual que foi encontrado nos manuscritos de Nag Hammadi, que nos ensinavam como nós poderíamos utilizar o nosso corpo de luz para nos introduzir no sétimo céu, passando a ter um contato mais íntimo entre a terra e o céu. E deste modo, os ensinamentos desses livros, que depois passaram a ser taxados de heréticos, foram retirados para que um novo cânon viesse a ser formado, utilizando-se apenas 4 evangelhos que nós conhecemos. Algumas cartas de Paulo e depois outros textos que foram introduzidos. O que era danoso, o que era perigoso na mente, tanto do poder político quanto do poder religioso, era que esses livros eram extremamente heréticos, pois ensinavam coisas que o povo não entendia. Mas na realidade esses livros eles são maravilhosos. Quem tem acesso a esses livros que são chamados tanto pelo poder político quanto poder religioso de heréticos, eles foram suprimidos dessa nova Bíblia que estava sendo gerada, que estava sendo formatada. No passado existiam muitos manuscritos que nós conhecemos hoje através
da descoberta dos manuscritos que foram trazidos à luz em Nag Hammadi, que nos introduziam uma dinâmica espiritual extremamente elevada e que deveria ser substituído pela teologia, pelos ensinamentos pagãos e, acima de tudo, pelos mistérios oriundos da antiga Babilônia. Essa nova religião que estava sendo formatada, catolicismo romano, vai incutir na mente das pessoas o medo e a culpa como elementos essenciais de domínio mental sobre a vida das pessoas. Por isso que muitos bispos que participaram do Concílio de Nicéia criaram um novo cânon, uma nova Bíblia, que deveria servir para perpetuar o domínio do poder político e do poder religioso. Foi um golpe de mestre das trevas, a utilização do Concílio de Nicéia. Que colocou em evidência muitos ensinamentos para os membros da nova igreja que estava sendo criada. Foi trazido à tona a data da Páscoa, a castração dos padres para que não tivessem desejos sexuais, os livros encontrados em Nag Hammadi foram considerados heréticos e deveriam sumir. Mas muitos desses manuscritos do passado encontram-se na Biblioteca do Vaticano, onde poucos pesquisadores têm acesso a esse material. Esses ensinamentos trazidos à tona pelos grandes mestres do passado, que se alimentavam desses ensinamentos e que depois foram taxados de heréticos, muitos desses materiais que desapareceram, que se encontram na Biblioteca do Vaticano, ensinavam como nós, seres mortais, deveríamos evoluir espiritualmente e moralmente. Não através de teologia e nem tampouco de dogmas que foram criados pelo catolicismo romano. Esses manuscritos, como o livro de Enoque, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de João e tantos outros, o Evangelho de Tomé, esses livros, esse material encontrado, essa literatura é tremenda. E precisamos ter acesso a esse conhecimento para que possamos
entender como esse conhecimento foi escondido das pessoas e taxados como livros heréticos e perigosos. Que o gnosticismo conseguiu preservar para a posteridade, para que servisse de ensinamentos para aqueles que têm o desejo de fazer uma busca espiritual como ela é na realidade. E como esse ensinamento poderia nos introduzir na presença dos espíritos superiores, que ficou restrito apenas à alta hierarquia da igreja nascente, ou seja, o catolicismo romano. E somente o alto clero poderia ter acesso a esse conhecimento. O baixo clero, que era, na sua maioria, analfabeta, não sabia ler, não tinha acesso a esse documento, a esses documentos, para que pudessem repassar para pessoas. O baixo clero era utilizado pela alta hierarquia para repassar ensinamentos contrários àquilo que o Cristo havia ensinado aos apóstolos dentro dessa dinâmica do mistério. Como obter um corpo de luz, um corpo de arco-íris, que o budismo também já trabalhava há muito tempo. Essa Bíblia que nós temos hoje é uma Bíblia extremamente falha. Ela não traz em si os ensinamentos que o Cristo ensinou aos seus apóstolos, aos seus adeptos mais próximos. Tanto é que nós temos milhares de traduções espalhadas pelo mundo inteiro. Muitas traduções, tanto dentro do catolicismo quanto das igrejas protestantes. Todas elas afirmando possuírem o conhecimento verdadeiro, a essência do Cristo cósmico, para enganar e para seduzir as pessoas. Deste modo, o Concílio de Nicéia que permanece até hoje mais ativo do que nunca, estabeleceu as bases teológica e dogmática para o surgimento desta super-religião, conhecida como catolicismo romano, que depois se espalhou pelo mundo inteiro com os seus erros bíblicos, doutrinários e teológicos. A suposta conversão de Constantino, que na realidade usou essa nova religião para
trazer uma espécie de unidade para dentro do antigo Império Romano, que era vasto, imenso, e que além de ter se espalhado pelo mundo inteiro, estava fragmentado, fragilizado. Por isso, uma única religião, criada pelo imperador e absorvida pelo Vaticano, serviria como a religião, a nova religião oficial do Império Romano, que deveria substituir a antiga religião estatal, que não respondia mais aos anseios das pessoas. Essa nova religião é uma mistura de cristianismo, de paganismo e filosofia grega. Que deveria depois ser introduzida, ensinada na mente de muitas pessoas e que se firmou, que continua de pé ainda hoje. Precisamos voltar ao passado, às fontes originais daquilo que Jesus realmente pregou, que depois foi ensinado pelo querigma apostólico, a essência verdadeira que saiu da mente, da boca e do coração do Cristo cósmico, que foi suprimido, que foi tirado, para que as pessoas não evoluíssem espiritualmente e moralmente, mas que através de uma força psíquica, hipnótica, viesse receber ensinamentos distorcidos, totalmente fora da realidade, daquilo que Cristo e os apóstolos, seu círculo restrito, ensinaram. Outros concílios, seguindo o rastro de Nicéia, deram legitimação àquilo que foi estabelecido pelo concílio de Nicéia, pela elite global da época. Ou seja, o poder político aliado ao poder religioso. É por isso que esses ensinamentos, trazidos à tona pelo Cristo cósmico, que transformava e transforma ainda hoje corações, foi substituído da mente e do coração das pessoas, para que eles não mais buscassem uma realidade espiritual mais elevada, para que pudessem penetrar o éter, buscar a luz, a essência divina do Cristo, mas viessem a se apoiar numa catequese distorcida, uma catequese fora dos princípios que o Cristo cósmico havia ensinado. E que depois foram preservados, escondidos, para que ficassem longe, para que não fossem destruídos
tanto pelo poder político quanto pelo poder religioso, através dos manuscritos de Nag Hammadi. Então Deus preservou esse material, esse autoconhecimento espiritual e moral, para que nós viéssemos dar uma guinada na nossa vida espiritual. Durante a gravação desse vídeo, muitas coisas aconteceram, como se algo espiritual não quisesse que eu viesse contar o que de fato aconteceu no passado. Desde já agradeço ao plano espiritual maior pelo apoio, pelas ideias que foram colocadas na minha mente, que transmitiram pela minha boca aquilo que o plano espiritual maior viesse a me usar para trazer à tona esse material. Agradeço aos meus mentores a assistência espiritual durante a gravação desse vídeo. Obrigado, Mãe Maria. Obrigado a todos aqueles que estavam ancorando espiritualmente esse trabalho, inspirando-me a trazer à tona esses ensinamentos secretos, ocultos, esquecidos no tempo, preservados dentro da Biblioteca do Vaticano e trazidos à luz pelos gnósticos, através do amplo material que eles conseguiram esconder nas cavernas de Qumran e de tantos outros lugares, porque muita coisa que foi escondida, preservada, para que essas mentes doentias não pudessem ter acesso, mas que estão vindo à tona, para que o povo possa entender o quanto a religião, a Matrix, domina a mente e o coração das pessoas. Desde já agradeço aos meus mentores, meus guias e protetores espirituais, pela gravação desse material. Que assim seja.